Olá pessoal, Tio Léo falando com vocês, professor Leonardo Norberto, professor de vocês de História e Geografia, em mais uma aula hoje de História. Nossa aula de História hoje é para o quarto e para o quinto ano. Essas aulas duplas de História para o quarto e para o quinto ano tem um motivo, gente. O motivo é o quê? É porque nós aí temos conteúdos em comum nas duas séries. Por exemplo, o quarto e o quinto ano estão no mesmo momento. E por isso é melhor eu fazer uma aula completa que dê tanto para o quarto e para o quinto ano. Os dois assistem essa aula, dá para acompanhar bem, tá possível para as duas turmas acompanhar e fica mais tranquilo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje aí, ela vai ter por tema as invasões, no caso, no Brasil Colônia. E aí vai ser aí referente à história para quarto e para o quinto ano. Ok? Vamos começar nossa aula de hoje, já nos lembrando aí que a gente viu algumas vezes sobre isso e que hoje a gente vai finalmente estudar sobre esse momento onde o Brasil, a colônia do Brasil, era buscada aí ser invadida por outros países, por outros reinos que queriam tomar esse território de Portugal. Ok? Vamos começar. Os outros reinos querendo a colônia. Como já vimos em outras aulas, a colônia do Brasil era de Portugal. Mas haviam outros países que queriam conquistar um pedaço do território para colonizarem e produzirem riquezas. Reinos como a Inglaterra, a França e a Holanda buscavam invadir ou conquistar um pedaço, principalmente por não estarem no Tratado de Tordesilhas. Gente, vamos lembrar o seguinte, a Europa é um continente. É um dos continentes mais antigos do mundo. Lá há vários países, porém, esses países antes, nesse momento aqui, 1500, 1600, eles eram reinos. Eles eram monarquias, que é a mesma coisa que reino. Um país que tem a sua administração aí feita por um rei, que usa a coroa, que faz toda aquela coisa. Esses reinos tinham reinos maiores e tinham reinos menores. Tinha um reino bem aqui que era maior e tinha um reino bem aqui que era menor. O que acontece? Os reinos menores queriam crescer. Eles queriam acompanhar os reinos maiores. E muitas vezes esse acompanhamento vinha por meio da conquista de novas terras, de novos territórios, que poderiam ser novos, ou que poderiam também ser do seu vizinho, se ele não usava principalmente. E nesse momento, os maiores reinos vão ser Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão ser os maiores reinos. Porém, vão ter reinos aí que vão ver que eles conquistam muitas terras. E essas terras que eles conquistam, eles não usam. Então, alguns irão tentar aí conquistar essas terras de Portugal e da Espanha. E principalmente de Portugal. No caso, Brasil Colônia, que era uma terra muito grande. E que eles viam assim. Portugal tem muita terra. Portugal tem muita terra. Para que ele quer isso tudo? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um pouquinho para a gente também. Está sendo muito egoísta. O exemplo que eu dei na turma do quinto ano foi o seguinte. Digamos que eu leve um bolo para a turma toda. Que deveria ser para a turma toda. Mas eu só dou para 2 alunos. Esses 2 alunos, eles vão gostar. Mas e o resto? O Tratado de Tordesilhas era isso. E aí, como o resto dos alunos, os outros reinos que não estavam no Tratado de Tordesilhas não gostavam, e eles queriam aí territórios para eles. Por isso, depois de iniciado o governo geral no Brasil e uma colonização de verdade, França e Holanda tentaram invadir o Brasil e conquistar em batalhas que duravam, às vezes, vários anos. Em muitos casos, eles tinham apoio dos nativos. Os povos nativos, os indígenas e os escravizados, os povos indígenas e os povos escravizados apoiavam muitas vezes o pessoal que vinha tentar conquistar aqui a terra, que vinha tomar a terra dos portugueses. Por quê? Porque eles iam assim, não, esse pessoal aí é legal, eles não vão fazer aí nada de mal com a gente. Eles acreditavam, mas às vezes era até mentira. E eles são gente boa, ao contrário dos portugueses. Os portugueses exploram muito a gente. Eu prefiro eles do que os portugueses. Alguns pensavam assim. E aí começaram esse momento das invasões. Foram 2 povos, os franceses e os holandeses. Vamos falar primeiro das invasões francesas. A
França entra no Brasil e tenta conquistar o Brasil por 2 vezes, conquistar partes do Brasil. Os franceses estavam entrando no Brasil colônia de uma forma clandestina para traficar o pau-brasil desde 1500. Eles sempre ficavam em regiões mais distantes, eles ficavam em regiões que os portugueses não conseguiam ali, não podiam fiscalizar bem. Eles eram espertos, eles eram aí mais perspicazes nisso. Os franceses contrabandeavam coisas da colônia principalmente, por meio da construção de amizades, prestem atenção nas aspas, amizades com os povos nativos, que eram os indígenas, dando presentes, também entre aspas, para eles como espelhos e objetos, numa prática que chamamos de escambo. Era uma troca, gente, não era um presente, era uma troca. Eles chegavam lá e diziam assim, falavam lá com o povo nativo, com o líder dos povos nativos, e diziam assim: queremos dar esses presentes em troca aqui do pau-brasil de vocês. E aí colava, a história colava. Eles viam um espelho, eles achavam que era uma coisa mágica, porque eles nunca tinham visto o reflexo deles. Eles nunca tinham visto o reflexo deles tão perfeitinho. Aí eles olhavam assim: olha eu aqui, eu tô lindo. Eu tô aqui aparecendo igualzinho. Que é isso aqui? É uma poção mágica? É outra pessoa do outro lado igualzinho a mim? Eles imaginavam assim. É verdade o que eles imaginavam? Não sabemos. Não. Era uma crença deles. E isso fazia com que eles se encantassem pelos espelhos e por outros objetos que eram trazidos pelos franceses. E os franceses iam ganhando. Assim como também os portugueses. Os portugueses fizeram isso bastante. Quem mais fez isso, aliás, foram os portugueses. Depois que Portugal instala o governo geral, a fiscalização aumenta. E a França viu que a melhor opção era o quê? Era invadir. Viu como melhor opção aí invadir uma faixa de território, algo que foi feito em 1555, e nomeou a terra de França Antártica. Por que França Antártica? Porque o Ártico é para o norte e o Antártico é para o sul. O Ártico é para o norte e o Antártico é para o sul. Ártico, Antártico. E, no caso, a região que eles pegaram, que foi a região do Rio de Janeiro, era a região mais ao sul. Hoje é a região que a gente conhece como Rio de Janeiro. Nessa época, eles pegaram essa faixa de terra. Continuando. A guerra contra os franceses vai começar a partir daí. Quando a França invade o território e toma posse, a reação de Portugal ela vai ser imediata. Mas não vai ter muito resultado. Por quê? Porque a França vai ser apoiada pelos povos nativos. Olhem aí, ó. A reação de Portugal é imediata, porém sem muitos resultados, pois o apoio dos indígenas aos franceses dava uma vantagem importante. Aquelas amizades construídas lá desde o começo da colônia agora vão entrar aqui porque vão ajudar a França a se manter dentro do Brasil. Chegando um momento em um momento de desvantagem para Portugal, essa desvantagem aí era grande. A solução vai ser substituir o governador geral. Mem de Sá chega no lugar do Duarte da Costa, que foi o que a gente viu na aula de semana passada. Mem de Sá chega no lugar do Duarte da Costa. Mem de Sá, junto com 2 padres, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que são os responsáveis aí por ter essa missão de expulsar os franceses da terra. E os franceses estavam ganhando pontos. Depois de 9 anos de muitas batalhas, os franceses são expulsos de vez do Brasil. Eles estavam na região da Baía da Guanabara, onde fica hoje a cidade do Rio de Janeiro, e eles foram expulsos em 1567. Foram expulsos depois de muita batalha, e depois principalmente da influência dos 2 padres, porque os 2 padres eles vão influenciar vários outros nativos que vão lutar contra os nativos que apoiavam os franceses. Era uma guerra entre os índios. Tanto é, gente, que morreram poucos portugueses e franceses, mas morreram muitos povos nativos, povos indígenas. Olha aí. A briga nem era deles, a briga era de Portugal e da França, mas acabou que quem acabou sendo aí prejudicado com vidas foram os povos nativos, os indígenas. Porém, depois de 1567, eles ainda vão tentar uma outra invasão. Aí vem a segunda tentativa francesa. Eles pensaram assim: se a gente não conseguiu por baixo, vamos por cima. Se a gente não conseguiu por aqui, vamos tentar por aqui.
E aí o que acontece? Depois de alguns anos, a França tentou de novo conquistar territórios do Brasil colônia, mas de uma forma diferente. Se ela tenta conquistar antes pela região sul, dessa vez a tentativa foi na região norte. Em 1612, os franceses entram na região do Maranhão e constroem um forte chamado São Luís. Por que o nome desse forte é São Luís? Hoje é o nome da capital do Maranhão. Se eu perguntar para vocês qual é a capital do Maranhão, vocês vão me dizer São Luís. Por quê? Porque a capital, o nome da cidade que é capital do Maranhão é São Luís. Por que São Luís? Porque ia fazer referência ao rei da França, Luís. Haviam vários reis com o nome de Luís, mas no caso, essa era homenagem ao Luís IX. Olha que negócio interessante. Haviam vários reis, porém, era esse aí que ia ser homenageado, Luís IX. Ia ser homenageado com um forte. O que é um forte? Um forte é uma construção armada que ia servir para proteger esse grupo que tinha ido invadir lá. Só que no final das contas, não vai dar certo. Vamos terminar de ler aqui o segundo quadradinho. O forte nome de São Luís, em homenagem ao rei francês, que tinha esse mesmo nome, e criam a França Equinocial. Se lá atrás eles tinham criado a França Antártica, se lá no sul eles tinham criado a França Antártica, que era mais ao sul, aqui eles vão criar a França Equinocial, porque o equinócio acontece na região mais ao norte. Essa invasão, porém, não dura muito tempo. Em 1615, os franceses são expulsos de novo pelas tropas portuguesas, que vão ver a necessidade de colocar pessoas de confiança perto da colônia. Dessa vez, a colonização aí por parte dos franceses vai durar menos. E porque dura menos, vai acontecer, gente, o fato do que? Vai acontecer de agora os portugueses pensarem assim: rapaz, nós precisamos trazer mais pessoas para cá. Mais pessoas para essa parte, para que elas possam proteger aqui a região, porque nem sempre nós vamos estar aqui sempre. E aí vai ser colonizada a região de São Luís. E está aqui hoje fotos da cidade de São Luís, lá no Maranhão. Agora, a gente vai passar para o segundo momento dessas invasões. Porque primeiro vão vir os franceses, tentam uma vez, tentam outra vez, não conseguem e aí finalmente desistem. Porém, depois vão vir os holandeses. Mas os holandeses não vêm do nada. Eu vou explicar aqui para vocês como foi que aconteceu, tá certo? Vamos lá. O açúcar e os holandeses. Nesse momento das invasões, já no início do século XVII, o açúcar era a principal atividade econômica do país. E quem distribuía o açúcar brasileiro na Europa, com autorização de Portugal, ou seja, próximo de Portugal, era a Holanda. A Holanda era um país amigo de Portugal. Como assim, tio? Eles se entendiam. E aí, o açúcar era feito aqui no Brasil. As caravelas portuguesas levavam açúcar lá para Portugal. E Portugal fazia o quê? Portugal pegava e entregava esse açúcar para a Holanda vender esse açúcar em toda a Europa. Porém, tudo muda. Muda como? Muda quando o rei Sebastião, que era o rei de Portugal, morre e não deixa filhos nem herdeiros para assumir o trono. O parente mais próximo era Filipe II, rei da Espanha, que assume a coroa de Portugal e junta os dois reinos. Vamos lá, gente. Vamos entender o seguinte. Portugal era tranquilo com a Holanda. Porém, tudo muda quando Dom Sebastião morre. Ou desaparece. Eu estava falando para os alunos na aula ao vivo que tem uma lenda que diz que Dom Sebastião ainda vai voltar. E tem português esperando Dom Sebastião voltar. Dizem que ele foi conquistar um território muito longe e que ele não voltou. Mas isso, é claro, não é verdade, porque já foi provado que Dom Sebastião morreu. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, que ao morrer, Dom Sebastião não deixa herdeiros. E um rei, ele não é eleito, ele tem um sangue real. E quando ele morre, quem assume a coroa é o príncipe, que é o filho dele. Não havia príncipe, porque ele não tinha filhos. Ah, pega um sobrinho dele. Não tinha sobrinhos próximos. O mais próximo que tinha era o rei da Espanha, porque todas as famílias reais na Europa, gente, elas tinham parentescos. Elas eram parentes. Isso é uma coisa que dura durante muito tempo.
Filipe II, que era o rei da Espanha, era o parente mais próximo. E ele vai lá e ele assume. Ele está no direito de assumir Portugal, ele assume. Ele vai assumir Portugal como rei das duas regiões, de Portugal e da Espanha, que são uma do lado da outra. E o que que acontece? Ele vai juntar os dois reinos. Essa junção é chamada de União Ibérica. Acontece que Filipe II tinha como um de seus principais inimigos a Holanda. E como agora o Brasil era uma colônia da União Ibérica, que era liderada pelo Filipe II da Espanha, as relações com a Holanda vão ser cortadas. Acaba-se aí essa relação amistosa. Vamos aí então entender o que a Holanda faz. Porque assim, a Holanda ela não queria ficar com prejuízo. As invasões holandesas. Não querendo ficar com prejuízo, a Holanda em 1624 vai começar a invadir o Brasil. Conquistando primeiramente Salvador, que era uma das cidades mais importantes nessa época. Depois vai indo ali aos pouquinhos. E em outra invasão, vai pegar aí Pernambuco, maior produtor de açúcar. Lembrem, duas capitanias deram certo, São Vicente e Pernambuco. Pernambuco era o maior produtor de açúcar da colônia, era muito importante. E a Holanda vai lá e pega para eles. Com constantes vitórias e com a ajuda de muitos escravizados e nativos, olha aí as ajudas de novo. A Holanda conquista muitos territórios da colônia, expulsando governadores. Em 1637, está dando tão certo que o pessoal lá da Holanda manda para Pernambuco o conde Maurício de Nassau, que ia ser o governador geral de Pernambuco e o governador geral daquela colônia. Maurício de Nassau irá revolucionar a cidade com construção de prédios, palácios, pontes, além de trazer para a cidade artistas, pintores, cientistas que fizeram um embelezamento na cidade. O que é um embelezamento? Deixar a cidade mais bonita, mais agradável. E mudou tudo na cidade. Mudou tudo. Qual era a cidade? Recife. A cidade de Recife passa a ser pegada pelos portugueses ou pelos holandeses. E os holandeses vão pensar assim, vamos cuidar dessa cidade, vamos tornar ela uma nova Holanda, bonita, agradável, uma cidade legal. E aí o Maurício de Nassau, principalmente, vai fazer isso. Aqui são algumas fotos, gente, de prédios que até hoje estão lá, mas que foram construídos pelos holandeses. Ok? Acontece, gente, que isso não vai durar muito tempo. Por quê? Em 1640, Portugal se separa de novo da Espanha, dando fim à União Ibérica. Vai se separar. Pá. Portugal para um lado e Espanha para o outro. Querendo conquistar novamente sua colônia, Portugal consegue fazer um acordo com a Holanda em 1644, o que fez com que Maurício de Nassau acabasse voltando. O governo de Maurício de Nassau acabasse. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, quando Portugal se liberta da Espanha, ele vai pensar assim, quero tudo que é meu de volta. Tá errado? Não tá. Mas aí também o que acontece? Acontece que era muita terra que Portugal tinha perdido. Porém, acontece também o seguinte, a Holanda ela não quer guerra. Como a Holanda ela não quer guerra, ela vai acabar... não, vamos fazer um acordo, Portugal, não quero guerra com vocês não. Vamos manter do jeito que estava, a gente deixa aí nossas coisas, vocês só vão pagar o nosso prejuízo. E... não vamos ter guerra, vamos fazer esse acordo. A terra é sua de novo. Isso em 1644. Porém, depois que Maurício de Nassau vai embora em 1644, já com muita coisa feita, haverão conflitos entre os holandeses que ficam e os pernambucanos. Desculpem, haverão conflitos entre os holandeses e os pernambucanos. Os holandeses queriam ser pagos pelo investimento já feito, já os pernambucanos queriam expulsar esses holandeses do Brasil, num momento que fica conhecido como Insurreição Pernambucana. Entre 1644 e 1654 houverão muitas batalhas, muitas guerras entre esses dois lados. A batalha que marca a expulsão definitiva dos holandeses é conhecida como Batalha dos Guararapes. Após isso, os holandeses abandonam o Brasil. Olhem aí como é a coisa, gente. Portugal e Holanda estão de acordo, mas o pessoal que fica lá no Brasil não tá, porque eles queriam ser pagos, eles investiram muito, eles queriam ter um retorno, eles não queriam ficar no prejuízo. Porém,
Os portugueses pensam assim, não, nós não iremos pagar nada. Eu quero que vocês saiam daqui. E eles acabam saindo depois de 10 anos e de muitas guerras que vão matar aí muitos índios, muitos escravizados, muitas pessoas. Nisso que a gente conhece como insurreição pernambucana. E aqui tem algumas imagens que retratam esses momentos de guerra. A batalha que define, que é a Batalha dos Guararapes, ela está retratada aí em alguns desses quadros. Ok? E acaba que a Holanda consegue ser expulsa. Vai ser expulsa. Porém, ela pega um pouquinho das mudas de açúcar que sobram lá, né? Que elas conseguem pegar. Levam para outro lugar, chamado Antilhas. Plantam esse açúcar lá e esse açúcar dá certo. Na verdade, dá mais certo que o açúcar do Brasil. E esse açúcar aí acaba sendo mais efetivo, fazendo mais sucesso que o açúcar do Brasil. E isso vai fazer com que a economia do açúcar quebre. Vai acabar aí o momento do açúcar no Brasil. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar, podem me chamar. Tio, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, não entendi atividade, não tô entendendo tal questão. Estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida me avisem. Qualquer questão que não tenha entendido me avisem. Assistam essa aula. Quem puder curtir, curte. Quem puder compartilhar, compartilha. Quem puder aí comentar também, pode comentar, é bom. Incentivar o canal do tio. E é isso, gente. Valeu. Até a próxima aula e estamos juntos, tá bom?